Sangue que pulsa, poesia que fala, temas intimistas que ficam à sombra da sociedade e refletem a complexidade do mundo feminino. Doses de poemas completam o Arte e Letra de hoje. Até já! No programa de hoje, eu recebo Karen Massaro, médica e poeta, autora de As Árvores de São Paulo. Karen, muito obrigada por sua presença. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu começo lhe perguntando, você é médica, hematologista e escreve poesias, pelo que li, há bastante tempo, desde criança, não é? Você tem um lado profissional com a medicina. Onde é que a poesia se encaixa aí, Karen? Desde que eu me conheço como criança mesmo. Eu ganhei uma máquina de escrever quando eu tinha 6, 7 anos e desde então eu comecei. E escrevi uma primeira poesia, chamava O Engraxate. Olha, você se lembra da primeira poesia? Foi a primeira poesia, porque eu pensava, eu como criança tinha tantos brinquedos, tantas bonecas, e aquela criança só tinha aquela caixa de ilustrar sapatos, era o universo dela, o pôr do sol dela, aquele ônibus, aquela cidade. Aquilo, para mim, foi a primeira poesia que eu me recordo. Mas olha, Foi, você sim. já tinha esse tipo de pensamentos Sim. com idade tão nova Dos assim? excluídos, Olha. tudo aquilo já me agradava. Eu lembro, essa foi a minha primeira poesia, sim. É alguma coisa já que vem com você, Já né? vem comigo. Você começou a publicar também muito nova, né? Você foi Sim. bem precoce. Aos 15 anos, você já tinha alguma coisa publicada. Seus livros são todos de poesias? Com 15 anos, eu ainda escrevi alguma coisa de prosa, alguma coisa com soneto, ainda me preocupava com métrica, porque aquela era comum, coisa. né? Sim, a gente estudava, né? Essas coisas de métrica, me fascinava muito. Mas aí depois eu também fiquei rebelde, gritei minha semana de arte moderna. Começou a fazer versos livres, Sim, soltos? sim, com certeza. Aí eu me declarei poeta e aí lancei o Amor e o Hepatite Viral. Depois foi o Sangue Quente, que até o Paulo Betti fez o prefácio. Ai, que beleza. E aí ele acabou falando que eu era uma escritora bissexta. De fato, eu fiquei bissexta há um tempo, até lançar Os Árvores de São Paulo. Você demorou muito para Demorei, lançar? fiquei um tempo escritora de gaveta, assim se fala, né? Mas só guardando as poesias? Só guardando, metade a gente acaba jogando fora, porque o escritor é muito crítico. E às vezes não pode ser assim, tem que lançar abrir um pouco. Pouquinho, Sim. Né? Como é que você alia a medicina e a poesia? Essas áreas têm semelhanças ou são universos completamente diferentes? Você é uma só, mas você está em dois universos. Né? Eu acabo me denunciando. Eu acabo, infelizmente, tendo alguns termos médicos que, para muitas pessoas, acabam gostando, esses termos médicos. Eu não acho que é infelizmente, eu acho que você reflete, acho que a sua posição de poeta na medicina e a sua posição de médica na poesia. É verdade, então, porque acabam descobrindo que eu sou médica, então é uma realidade que eu não consigo separar. Sim. Na verdade, é como você falou, eu sou indivisível. É a sua realidade. E a gente acaba brincando com essas palavras. Lógico. Fica um pouco Mas nos engraçado. seus poemas, mesmo as palavras que você usa, elas se encaixam naquilo que você está dizendo. Então, elas não estão deslocadas, não é? As palavras em sentido médico. Em que momento você decidiu ser médica na sua vida e como é que você decidiu ser poeta? Até como eu estava falando para você, uma coisa eu tinha certeza, que eu não gostava de exatas. Eu tive muita compaixão sempre pelo ser humano.
sempre aquela vontade de ajudar, a dor do ser humano, a dor das pessoas. Isso sempre me comoveu e sempre fui muito boa aluna na escola e principalmente das ciências e das humanidades, sempre gostava muito. A medicina foi aquele X no vestibular do último minuto, por incrível que pareça, porque eu gostava muito, eu queria ser professora. Gostava de literatura, gostava de inglês, gostava muito das humanidades. Mas a compaixão pela dor das pessoas também falava muito forte dentro da minha alma. Mas você se dedicou bastante, porque você se Sim. saiu muito bem na sua medicina, né? Você fez Sim. mestrado, doutorado. Sim. Então, você se dedicou bastante. Sempre gostei de estudar e sempre quis melhorar para dar algo a mais para os meus pacientes. Beleza. E, por outro lado, ficava flertando com a poesia, vamos dizer assim. Agora, então, é por isso que eu vou te perguntar. Qual é a sua relação, ou a relação da sua poesia com as árvores de São Paulo? Com as árvores de São Paulo? Você tem umas fotos belíssimas, né? Sim. Mostrando as nossas árvores, provavelmente as quaresmeiras, as quaresmeiras com as flores todas no chão. Qual é a sua relação, ou a relação da sua poesia? É porque eu sou muito persistente. As árvores de São Paulo, se você for reparar, elas são mais bonitas e elas dão mais flores do que as árvores do interior. Algumas árvores nossas aqui no centro de São Paulo muito são bonitas. Maravilhosas. Não sei se você já notou buscando uma isso. outra em que você está assim, num gesto muito significativo, num abraço, parece acariciando o tronco da árvore. Está muito bonita. Tem gente que fala, nossa, Karen, você é louca, você para abraçar a árvore. E eu paro, porque nesse concreto maluco, nessa poluição, as árvores, elas persistem, elas querem dar flores. Isso é um grito, elas querem se reproduzir, elas querem florescer. Você passa em algumas avenidas de São Paulo que você vê aquelas árvores lindas, carregadas, ninguém liga. Querem, eu ligo, eu paro, também, eu vejo, você também. Também adoro. E a minha proposta na poesia é assim, eu persisto com os meus versos, estou lá. Como as árvores. Como as árvores. Produzindo flores, você produz versos. E olha como eu fico feliz que você me leu. E enquanto tiver alguém me lendo, eu vou estar escrevendo, porque isso me dá muita gratificação, eu fico muito feliz com isso. Que bom. Mas, ao mesmo tempo, alguns dos seus poemas, eles demonstram a independência feminina, né? Como a benção, o gloss, que é tão curtinho, mas é uma graça. Estou resolvida, passo o gloss, estou resolvida. Evocativa também. Para você, a mulher, na atualidade, já alcançou essa independência tão buscada? Eu acredito que sim. A mulher vive naquele eterno dilema. E eu acho que isso é uma coisa que espiritualmente ela já conseguiu. A grande maioria conseguiu, sim. Ainda paga um preço por isso, mas a grande maioria dela já conseguiu. Essa independência? Sim, sim. Você acha que nós estamos já em pé de igualdade com os homens? Ou sempre estivemos? Sempre estivemos, é que só não tínhamos consciência. Exato. E eu acho que no momento que as mulheres começarem a pintar, escrever poesias, quando ficarem em crise, TPM, crises existenciais, começarem a escrever para se autopsiar seu cérebro, suas crises, elas vão somente perceber de uma coisa que elas já sabiam, sempre foram deusas, maravilhosas. E nós acho que não queremos ser mais do que os homens. Nunca, nós queremos ser parceiras, nunca. Né? Sempre femininas. Sempre parceiros. Parceiras, com Cada certeza. um na sua individualidade, mas sempre parceiros. Sempre parceiras. Bom, eu gostaria muito que você lesse para nós o poema Bênção. Ah, claro. Você faz essa gentileza? Claro. Eu o abençoo por me odiar, por se esquivar, por tanto errar, por não me abençoar, por se ausentar, por me perturbar e não me valorizar. Eu o abençoo, eu o perdoo, eu me distou do que você quer.
Eu o perdoo, eu sou mulher. Ai, acho lindo. Onde é que você buscou inspiração para fazer esse poema? Me lembra o Samba da Bênção. Ah, então, assim, Quem é esse seu interlocutor masculino? Ah, o meu muso? É, o seu muso. É o Rubens, é meu marido. Na verdade, é o que eu falo assim, ele é muito bonzinho, né? É que o poeta é um fingidor. Sim. A gente pega o sentimento e hiperdimensiona. Na verdade, ele é muito bonzinho. É que... Fernando Sabe como é Pessoa mulher, tá presente né? aí, né? Tá presente, super, tá na veia, tá no sangue. Augusto dos Anjos, que tinha termos médicos, queria ser médico. Ainda bem que não foi, porque senão a gente ia perder o poeta, O poeta. né? Mas, olha, você é médica e nós não perdemos a poeta. É verdade. Mas como é que você se inspira, assim, para fazer esses tipos de poemas? Porque, por um lado, você tem esses que se referem à natureza, que são as árvores de São Paulo. Mas muitos são intimistas, né? Exatamente. Mostram, assim, aquele dilema da mulher, a angústia. Porque nós passamos por muitas coisas que realmente os homens não passam. O dilema de ser mãe, de ser dona de casa, de querer uma vida profissional. Então, E isso cria, né, um universo. De onde sai essa minha voz? Eu acho que às vezes é um grito, na verdade, esse eu poético. Eu não sei como vem, para falar a verdade. Eu ando com um caderninho e vem essa voz, tem que escrever naquela hora, parece baixar Inspiração um santo vinda. assim, né? E é aquele sentimento que vem e às vezes é hiperdimensionado, às vezes eu me coloco no lugar de uma outra pessoa. Então, Karen, eu vou fazer uma pausa para o intervalo, já já voltamos. No segundo bloco, a Karen Massaro conta mais sobre medicina e poesia. Não saia daí, o Arte e Letra volta já. O Arte e Letra está de volta com a presença de Karen Massaro, autora do livro de poesias As Árvores de São Paulo. Karen, conta um pouco para nós como é que foi sua infância. Você tinha muitos livros, você foi criada aqui em São Paulo, casa, apartamento. Tinha uma casa grande, muito jardim, Influências muitos de bichos. literatura em casa. Muito, muito. A minha mãe, ela gostava muito, ela era advogada e ela fundou uma associação de escritores juvenis. Ela tomava café com Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia. Beleza, companhias nobres. Muito, ela era muito bem acompanhada. O meu avô paterno, pai do meu pai, ele também escrevia, era historiador da Zona Norte. Então, eu acho que estava no meu DNA E você estava sempre um presente, pouco. você lembra? Não, isso Foi anterior? Foi anterior. Tá. Mas o meu avô, quando escrevia do bairro, eu presenciava. E a minha mãe sempre, ela me incentivava. Ela falava, vai, você escreve bem. Então, eu participava de campeonato de redações, eu ganhava. E ela, filha, você tem jeito, Você você se tem interessou jeito. cedo, então, por literatura? Ela brigava comigo porque eu almoçava com livros, eu dormia com livros. E na escola, Sempre. as redações, você sempre se saía bem? Muito bem, eu adorava redações. Normalmente quem tem esse pendor, né, para escrita, vai se mostrando normalmente desde cedo. Mas eu acho que assim, pai, mãe, quando estimula também ajuda muito. Tem que ter um ambiente que favorece. Sim, que favoreça, lógico. E eu lia tudo que caía na minha mão. Eu tinha uma enciclopédia de bichos, chamava Os Bichos. E eu lia até, decorava o nome em latim científico dos animais, até dos dinossauros. Olha que beleza. Então, eu era uma fanática por livros mesmo, tudo. Isso ajuda. Sim. Você já falou do uso dos termos de medicina, mas como é que você faz? Isso é normal? É normal. Você está fazendo um poema Vem. e
aquela palavra Se encaixa. se encaixa ali. Vem. Ela tem por rima, exemplo, ela tem sonoridade. Para mim, a palavra é bonita. E tem algumas, pancreatite, por exemplo. Ah, você pancreatite, uma. eu tive essa doença. Mas então, É ruim essa doença. em razão da doença que a palavra aparece nos seus poemas. Sim, foi uma doença muito ruim. Eu fiquei muito mal, fiquei sem comer, fiquei de jejum. O médico olhava para mim e falava, não vai comer, nem bolacha, água e sal. Nossa. E eu naquela tristeza. O regime obrigatório, né? Regime, eu que adoro comer. E é uma coisa boa, né, Sim. comer. Você usa uma outra que é intramitocondrial. Eu falei, olha Quer coisa melhor para palavra, definir não é? tristeza? A tristeza, ela está dentro da tua mitocôndria. Olha só. Que a mitocôndria você só herda da sua mãe. Então, as tuas mitocôndrias, que fazem a respiração celular, define bem, está dentro não só da tua célula, isso, uma organela que está dentro da sua célula. Olha. E faz a respiração da tua célula. Olha. Então, você respira a tristeza que está dentro da organela que faz a respiração da célula. Olha só. Você respira a tristeza. Como é que a gente faz para essa célula ficar alegre, então feliz? Exatamente. Não triste. Isso. Para a gente não respirar tristeza, respirar alegria. E eu achei que ficou bom. Mas ficou ótimo. E a própria palavra intramitocondrial, ela é sonora, né? Ela é agradável. Deu uma rima, né? Deu. Então. Quem são suas referências literárias? Eu falei duas para você. É pesquisa mesmo de... sim. Augusto dos Anjos, em primeiro lugar. Está na minha cabeceira. Tá junto com a Bíblia. Fernando Pessoa. Isso, sem dúvida. Cecília Meirelles. Carlos Drummond. Augusto dos Anjos, que você já falou. Em primeiro lugar. Depois, um amigo me apresentou a Ana César. Gosto muito. E são vários, né, que aí vão. Como é que você soube do Augusto dos Anjos? Que ele queria ser médico também, lendo alguma biografia a história dele, sim, a biografia dele. Ele, para mim, é o melhor de todos. Ele tem poemas maravilhosos. Sim. E ele foi incompreendido, né, na época. Ele não tem, assim, uma fama que as Morreu poesias muito jovem, dele né, com 30 mereceriam. anos. Sem dúvida. Era muito comum, né, eles morrerem muito cedo, né? Eu acho que ele morreu de tuberculose. Provavelmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma série de poemas que se chama Insônia. Sim, e você que começa... eu tenho insônia. Eu logo desconfiei, né? Começa no número 6, em Algarismos Romanos, e vai até o 12. E eu fiquei me perguntando, e onde estão os outros 5? Por que ela começou no número 6? Você foi a única que notou isso até agora. Fiquei intrigada com isso. Falei, será que é uma licença poética ela começar no meio de uma numeração? Não, começaram no Sangue Quente, estão no outro livro. E acho que não vai parar, viu? Então. Esse meu sofrimento tá me rendendo. Mas é isso que eu ia falar. Se você sofre de insônia e produz poemas tão agradáveis, é lógico, eu gostaria que você dormisse melhor. Até a médica que cuida de mim, ela foi no lançamento do livro e ela falou, posso colocar no meu blog? Falei, à vontade, doutora. Agora eu te pergunto, você foi a primeira mulher que foi presidente de uma sociedade brasileira de médicos escritores. Sim. Como é para uma mulher presidir uma sociedade como esta, que congrega médicos e escritores? Qual o papel dessa sociedade? Sim, são normal, como se fosse um homem, porque eu tenho uma mente também um pouco masculina, então, assim, pus um pouco de pragmatismo na sociedade. Sempre foram homens os presidentes? Sempre foram homens. Aí eu agitei um pouquinho lá. E o que faz essa sociedade? Vocês se encontram, então, produzem alguma coisa? Eu me desliguei agora dessa sociedade. E agora eu pertenço à Rebra, que é a rede de escritoras brasileiras, cuja presidente é a Joyce Cavalcante, que é minha grande musa inspiradora. Beleza. Prefaciou meu livro. Realmente, é ela que faz o seu prefácio. A Joyce é uma pessoa divina, muito bacana. Ela está à frente da Rebra, que o objetivo da Rebra é deixar um dia de existir, porque, infelizmente, tem poucas mulheres que já ganharam prêmios Nobel de literatura. Ainda existe Mas há muitas escritoras brasileiras, muitas poetisas novas brasileiras. Mas poucas, e não fazem parte poucas premiações mundiais
Mas isso tem que haver o incentivo, né? Uma associação como essa, no meu ponto de vista, serviria como incentivo para essas mulheres continuarem a produzir. Por isso que eu me juntei à Hebra, porque tem essa energia muito boa, que é uma tocha que vai iluminando as outras. Então, que vai dando boa vontade, empenho para todo mundo. Há muitos médicos escritores? Existem muitos médicos escritores, sim. Muita gente pensa que o médico fica bitolado eu conheço naquele muito mundo. poucos médicos escritores. Assim como eu fiquei surpresa de também saber que existem muitos engenheiros escritores também. Nós entrevistamos pouco tempo um matemático. Eu não sabia. Que também escreve poesia. Porque e muito boas. assim, médicos escritores, quando eu entrei nessa sociedade, eu fiquei sabendo que existiam. Mas eu não sabia que o matemático ia também para a área de humanas. Vai. A lógica, diz que, conversando, há uma outra lógica da matemática e a lógica da língua, né? Então, eu fiquei sabendo isso. Você está me dizendo que entrevistou. Sim. Olha. E poemas muito bons também. Olha, que outra coisa que eu gostaria de saber de você. Você observa o ser humano enquanto médica, você é hematologista, né? Mas você observa também as pessoas, principalmente as mulheres, na poesia. Sim, muito. Como é que é essa observação desses dois focos? Como é que isso é possível? Eu, antes de fazer hematologia, eu pensei em fazer psiquiatria. Então, eu estudo muito essa parte de psiquiatria por conta própria também. Então, o ser humano me fascina, a mente humana me fascina. Então, é sempre um objeto de estudo para mim. Então, conviver com as pessoas, com os pacientes, com o ser humano de uma forma geral, isso me fascina. Então, sempre vai ser motivo de muitas poesias. E não tem vontade de fazer psiquiatria agora? Quem sabe um dia. Como eu falei, eu estou sempre querendo estudar. Então, por que não? A pergunta que nós fazemos para nós é por que não? Eu quero morrer trabalhando e estudando. Opa, isso é muito bom. O trabalho e o estudo acho que preenchem bastante a vida da gente, né? O espírito da gente tem que ser jovem. Tem que estar sempre em busca de alguma coisa, não é? Eternamente. Uma coisa que eu gosto de saber dos autores, o que é que te proporciona inspiração, por exemplo, para você fazer esses poemas que você fez sobre as árvores de São Paulo? Como é que te vem essa vontade? Você admira as árvores? Porque muita gente olha para as árvores e é incapaz de escrever um poema, não é? Como é que você sente essa inspiração? Ou para fazer mesmo alguns dos seus poemas intimistas? Como é que é esse trabalho de produção? A todo instante. Por exemplo, muitos desses poemas vêm no trânsito, por exemplo. Como eu te disse, eu tenho que andar com um bloquinho. Se eu não tenho um bloquinho, eu pego um guardanapo, qualquer rascunho. E eu estou parada no trânsito, por exemplo, na Avenida Pacaembu, às vezes é o meu trajeto. Tem aquelas árvores seculares. O que adianta reclamar? Estou no trânsito, estou atrasada, não adianta. Então, eu relaxo, como se fosse um estado alterado de consciência, uma meditação, vem aquela poesia na hora. Você tem a percepção, assim, que é um momento de fuga? É um grito, eu defino como um grito. Êxtase. Eu acho que é um êxtase, eu não sei explicar muito bem. Parece que é uma área do meu cérebro que naquela hora se liga. Eu não sei definir para você o que é. Mas é uma parte do meu cérebro que parece que quer gritar, quer vir à tona. Não é um momento racional que você se senta na sua definitivamente mesa e diz, agora eu vou produzir um poema. Não, de forma alguma. Por isso que eu não consigo mais fazer prosa. Porque é uma coisa bem irracional, eu não arrumo rimas, eu não arrumo... É o momento da criação mesmo. Por isso que eu não me preocupo mais com rimas, porque é do jeito que sai o negócio. Ótimo. Agora eu gostaria que você lesse mais um poema para nós. Você faz a gentileza. Com o maior prazer. Uma dessas poesias que fala sobre as árvores de São Paulo. Sim. Pode ser a que abre o livro. Que abre o livro? Que é sobre as árvores de São Paulo. Por tanto masoquismo e por puro impulso, persevero em escrever, até me sentir odiada ou ver os olhos para o céu, mas falo sob as árvores, com os olhos para o chão, sob as árvores de São Paulo e flores que chovem em vão. Olha que maravilha, como você representa
essas flores, a foto que você tem, as flores todas espalhadas. É por isso que o fotógrafo, ele até deitou na calçada, ele ficou todo sujo. Muito É um artista inspirada. muito legal, o Sérgio Andres. Casou direitinho com seu poema, esse amor pelas árvores de São Paulo, e continue a produzir os seus poemas como as nossas árvores continuam a produzir Porque flores. a gente tem que ver coisa bonita, né? Só falar de coisa Lógico, feia de não, São Paulo, tem né? muita coisa Tem bonita. as árvores tão bonitas. E próximos trabalhos, você tem alguma coisa já engatilhada na gaveta ou ainda não? Já tem um monte de coisa. Vou continuar, vou perseverar nas poesias. Ah, que beleza. Já tem ideias, já tá um outro caderninho de rascunho já, que eu vou juntando. Você tem algum site que nós podemos... Tem um site, pode falar? Pode, lógico. É Karen com I, karenpoeta.com.br. Ah, que bom. E o meu Facebook também, Ótimo, que é o Karen Massaro. ótimo. Nossos amigos vão gostar de entrar e ler os poemas e as coisas que você tem lá. Ah, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina, nós é que agradecemos a sua presença e desejamos muito sucesso Muito nas obrigada. suas ambas carreiras, né? Obrigada. Médica, como sempre, e de poeta. Muito obrigada. obrigada. Hoje, no Arte e Letra, eu entrevistei Karen Massaro, autora de As Árvores de São Paulo. O Arte e Letra fica por aqui. Até o próximo programa.